E aí, galera que tá assistindo a reunião pelo canal, não se esquece de deixar o like, se inscrever, fazer o seu comentário aqui embaixo e também não se esquece de já nos seguir no Instagram, que nós estamos ativa por lá. O capítulo 11, que nós vamos ler agora, de Apocalipse, e eu dividi ele, como sempre. Eles começam com a descrição do tabernáculo, né, que o João vai medir aí a partir do versículo 1 até o 2. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o tabernáculo, o santuário, que ele vai descrever aqui no versículo 1 e 2, está disponível aí. Solta o verbo aí e depois eu falo. Alguém tem alguma coisa para falar? Versículo 1 e 2? Eita, olha aqui, já começou. A benção. Não, Paulão. Não, Paulão, sem nada para comentar. Beleza, vamos lá. Já que não se fosse o demônio, brincadeira. Vamos lá, não tem nada para falar, então eu vou ler aqui o versículo 1 e 2. Vamos lá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, no capítulo 10, quem não leu, acho que é bem importante para entender esse capítulo agora, prosseguindo. E chegou o anjo e disse: levante e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Interessante desta parte é entender como é que eram feitos os tabernáculos e os santuários daquela época. Eu vou mostrar uma imagenzinha aqui bem bonitinha, com a resolução em 4K. Espera aí, só um momento, pessoas. 4K Full HD. Full HD. Espera aí. Apresentar agora. Não está querendo ir. Tudo bem. Mas eu vou explicar assim mesmo. Como faz. No tabernáculo tinha o lugar onde ficava a arca, certo? Atrás ficava a cortina, todo mundo sabe. Ficava o altar do altar, onde ficava o incensário e as orações. O templo de Deus, aqui que fala no versículo 1, é justamente esse tabernáculo. É interessante citar que o tabernáculo ele era feito dentro de uma dicotomia ou tricotomia, então aí já vai mais para o estudo da alma, do espírito e de como foi construído o tabernáculo de Deus. Não é o que a gente está estudando aqui nesse exato momento, mas ele vai falar do templo de Deus e do altar. O altar, como eu já disse, ele possuía aquele incensário. Esse incensário, ele é citado em Apocalipse 8:3. Eu vou ler aqui, vocês não precisam voltar, eu vou ler aqui. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, antigamente, dentro do tabernáculo, o altar ele tinha esse tipo de evolução de santidade. Nos atos ficava o altar do sacrifício, do lado de fora, né? E aí vamos falar que é para os gentios, ficava o sacrifício dentro, ficava as orações dos santos, e mais dentro, né, mais um lugar mais santo, dentro do tabernáculo, ficava a arca de Deus. Então, o altar que ele está falando aqui nada mais é do que as orações e nada mais é do que o nível de santidade. Isso é interessante para entender como que João vai medir aqui o altar de Deus. Como é que ele vai medir o altar de Deus? Com o nível de santidade que o altar se dispõe para que as pessoas possam utilizá-lo. Quem poderia usar o altar para orações, ou quem poderia entrar dentro da arca, eram pessoas que possuem um nível capacitado de santidade e um nível de comunhão com Deus.
A oração, como todos nós sabemos, ela aumenta a nossa comunhão e aumenta o nosso nível de santidade, pois o Espírito Santo começa a agir por meio de nós. Então, o altar e o templo de Deus e os que nele adoram, no versículo 1, era medido dessa forma, com nível de santidade e com nível de comunhão. No versículo 2, ele vai falar dos átrios, né? Os átrios que estão fora do templo, ou seja, todo mundo viu aquela tendinha lá e dentro da tenda tem tipo um muro de pano e aquele muro, eles são os átrios. Tem uma frase muito famosa em Salmos, que Davi vai falar que, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que a permanecer nas tendas da perversidade. Então é interessante entender também o nível de santidade que o templo ou a casa de Deus mostra. Se Davi preferia ficar nos átrios, que é o lado de fora, imagine dentro da casa de Deus, imagine dentro de uma comunhão ainda maior. Então, esse lugar de átrios eram separados para os gentios. É interessante que ele não era medido, porque foi dado às nações e pisarão na cidade santa por 42 meses. 42 meses é 1.260 dias, que vamos ver daqui a pouco. Esse pisarão aqui é interessante porque eles não tocaram a ponta do pé ou ficaram andando. Não, eles pisarão no sentido de destruir, no sentido de amassar ou de humilhar. Os gentios pisarão na cidade santa ou nos atos de Deus, como veremos mais para frente, com as duas testemunhas. Tem uma apologia muito interessante que fazem, que quando Jesus esse templo aqui que ele está dando, não somente como um templo físico, mas sim como um sentido de ser o corpo de Deus ou ser o corpo de Cristo. Porque tem uma passagem aí, Lucas, eu vou ler agora aqui para vocês. Vocês já viram, mas eu vou ler aqui porque é interessante. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade... me perdi, me tanto faz. Todo mundo sabe aquela história de que os vendedores estavam vendendo na frente do templo e o Senhor Jesus foi lá e expulsou eles. Os judeus perguntaram qual era o poder que Jesus tinha para fazer aquilo. E Jesus falou que ele destruiria aquele templo e reconstruiria ele em 3 dias. Então, partindo desse ponto aqui para entender um pouco a apologia da palavra, o altar nada mais é do que a comunhão extrema com Deus, e os que estão fora de Deus são aqueles que só se usurpam do altar ou desse tipo de coisa. É uma apologia muito boa, quem quiser adotar. Agora, a partir do versículo 3 até o 7, eles vão falar sobre as duas testemunhas. Tem muita coisa aqui, cara, é muita coisa. Quem tiver alguma coisa para falar sobre as duas testemunhas ou quiser citar alguma coisa sobre o tabernáculo, fica à vontade. Cara, eu não tenho que comentar nada, por eu não tenho tirando todas as minhas dúvidas. Não entendeu pensar nas dúvidas que ele está explicando, acredita? Cadê a Ju agora? A nossa. Eu só queria saber qual é o versículo. A partir de agora a gente vai começar a entrar do versículo 3 até o 6, que vai falar sobre as duas testemunhas. Para quem leu o capítulo sabe o que é. Acho que ninguém tem nada. A Ju sumiu por algum motivo, ela está aí, mas ela está só escutando. Qualquer coisa, ela não está aqui porque ela está indo para casa da Duda, que vai ter amanhã, para já começar a fazer a decoração. Então aí ela não vai participar hoje. Mas se quiser falar alguma coisa aí, para eu não ficar, só eu não ficar falando aqui. Então... Você conseguiu até me calar. Rafael, tem alguma coisa para falar? Cara, não tenho nada. Pelo menos até agora ainda não. Vamos lá, então. Eu vou falar sobre as duas testemunhas, a minha abençoada
dog aqui já começou a latir de novo, mas tudo bem. Beleza. Aí eu vou começar a ler o versículo 3 agora, né? E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidos de saco. 1.260 dias equivale a 42 meses. Se a gente supor que cada mês tem 30 dias. Mas aí, então, isso seria no mesmo tempo dos gentios. No versículo 2, esses 42 meses é denominado tempo dos gentios. Eu me esqueci de falar sobre isso, mas agora estou citando aqui. Então, beleza, quem são essas duas testemunhas? No versículo 4 ele vai explicar, né? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais diante do Deus da terra. Beleza, duas oliveiras, cara. Duas oliveiras, eu procurei e só achei um livro, parece que foi de Zacarias, cara, esqueci. Mas ele falava lá que, então ele me... Eu tô lendo, vocês não precisam abrir, eu já estou tudo aqui, só escutarem. Ô, Paulo, rapidão, antes da gente prosseguir, eu me perdi. A gente está em qual versículo? Agora a gente está no 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Ele está explicando quem são as duas testemunhas, no caso, né? Duas oliveiras, ele vai falar lá em Zacarias, se eu não me engano. Estes são os dois homens ungidos para trazer o óleo santo e servir o Adonai. Adonai significa meu Senhor, o soberano do mundo inteiro. E depois ele vai falar que as duas testemunhas são os dois castiçais. Interessante é que a gente leu sobre o significado de castiçais lá no capítulo 1, cara. Foi no capítulo 1 onde ele vai falar que os castiçais, eles eram as 7 igrejas, né? Ou seja, se a gente tomar, por exemplo, que os dois castiçais são igrejas, e as únicas duas igrejas que foram aceitas foram a de Filadélfia e a de Esmirna, a gente tem a junção de duas igrejas ou de duas forças, não que as duas testemunhas vão ser duas igrejas, mas só que serão representantes, por assim dizer. É uma interpretação minha. Então, os dois castiçais, as duas igrejas, e é interessante voltar para a nova aliança, que nada mais é do que os judeus e os gentios. Ou seja, são dois tipos de povo que contemplam e constroem o corpo de Cristo. Então, na minha visão, seriam duas pessoas de duas igrejas, ou só seriam duas testemunhas que possuem o papel de falar sobre o ministério e testemunhar e profetizar a palavra de Deus, como está escrito aqui no versículo 3. Beleza? Sim. E essas partes dessas testemunhas, eu abro o microfone e já começo a Mas a parte dessas testemunhas é muito legal ver que tem, no caso, várias teses, né? Pelo menos aqui na Bíblia, como você já falou, dessas testemunhas. E tem uma tese que, tipo, eu acho que, pelo menos, pelo estudo aqui, que vocês não sabem, mas a Ju mandou fotos do livro dela que ela estuda. Por isso que eu achei que eu já comecei a uau. Enfim. Mas que nessa tese, né, que ninguém concorda, é que uma dessas duas testemunhas seria Elias. E até que fala, né, ninguém concorda que Elias é uma dessas testemunhas, porque está escrito em Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista veio no mesmo espírito de Elias, mas João não era Elias. Certamente Elias virá do dia que a grande tribulação, e será uma das testemunhas. Então, uma tese que ninguém pode descartar é que Elias vai ser uma dessas duas testemunhas. Aí vem outras teses, né, que tipo, vai ser Elias, né, aí falta outra pessoa. E uns falam que é Enoque, outros falam... Enfim, falam que são várias pessoas. Mas uma que está comprovada, não comprovada, mas tipo, que nenhum teólogo tem dúvida, é que seja Elias. Então uma dessas testemunhas, o profeta Elias.
que se vocês fizerem referência, eu acho que eu já tinha uma referência, é em Malaquias 4:5, tá lá, a referência. É isso aí, família. Falam que o outro é Moisés também, mas só que, pra mim, independente de quem seja, vão estar lá, entendeu? Mas é bom entender quem serão. E por que dois? Acho que tem que ser, desculpa te cortar de novo, Paulo. Nada E querendo ou não, tem que ser tipo uma pessoa que, igual a Clara falou, que, deixa eu explorar aqui de novo, é um homem muito de Deus, tipo, tem que ser uma pessoa de ordem, então eu não sei. Eu, pensando aqui agora, eu acho que pode ser Moisés também, porque querendo ou não, tem que ser uma pessoa muito, tipo, Deus e tem que ser de ordem, porque tem que ordenar o povo, não? Eu acho que, tipo, a gente tem que fugir da memória de ser literalmente, tipo, João Batista não era Elias, mas só que ele era denominado, então não é que Elias vai encarnar aqui, vai nascer de novo. Não sei se vai ser isso também, mas eu não acho que seja isso, mas também não, já estamos fugindo um pouco da interpretação. Mas é isso. Aí vem a velha ideia do por que é duas testemunhas. Aí tem um texto de Eclesiastes que eu vou ler agora. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do que trabalham de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude. Outro também eram que as missões dos discípulos foram de 2 em 2, ou as testemunhas naquela época, como está escrito lá em Deuteronômios 19:15, eles também faziam de 2 ou mais para que confirmasse o que era para ser aceito. Então, por que é 2? É para isso, segundo a palavra. Então, é isso, cara. O poder delas está escrito aí, né? No versículo 6. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vocês quiserem. Por isso que outra interpretação aqui, outra testemunha seria Moisés, por causa das pragas e por causa do sangue. Então, são interpretações. Alguém tem alguma coisa para falar sobre os versículos que a gente acabou de dizer? Eu acho que é só isso. Isso é, família. Agora vamos prosseguir. Atenção para o toque de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem ninguém. Vamos lá, então. Do versículo 7 até o 13, vai começar com as mortes das testemunhas e vai começar com... Eu intitulei o fim das testemunhas. E vai começar vai terminar até o versículo 13 e depois começa a última trombeta. Alguém tem alguma coisa para falar sobre o versículo 7 até o versículo 13? Estejam dispostos. Senão eu posso introduzir de novo e aí eu fazer que nem o Rafael fez, só... Eu só tenho um breve comentário. É que... No caso da testemunha, falou, né, que a testemunha, tipo, a Ju era do lado do livro pela outra. Eu dei uma linha, então eu vou dar uma de gente. Mas enfim, o que fala aqui no livro? Fala que na parte que fala aqui das chuvas é um fato real, que não vai chover nesses 3 anos. Então por isso que as testemunhas são odiadas muito, porque nesses 3 anos vai ocorrer uma calamidade pública, né? Porque não vai chover. A dúvida é se não vai chover no mundo todo, eu acho difícil, ou se não vai chover na região que essas testemunhas estiverem. Que aí no caso é de teólogos que têm opiniões diversas. Mas que não vai por 3 anos. Agora, se é no mundo todo, se é num lugar específico, se é num continente específico, aí é opinião diversa.
mas que por causa disso, por causa dessa falta de chuva por 3 anos, muitos vão odiar, né, essas duas testemunhas. Então, cadê, ó? É isso por enquanto. É isso. Eu acho que deve fazer mais sentido ser no mundo todo, porque daí fica com mais ódio ainda. O mundo todo e muda duas pessoas. É que, tipo assim, ao mesmo tempo que é muito difícil no mundo todo, a gente tipo de um Deus soberano, eterno, glorioso e um dono de tudo, sabe? Então, não sei. Mas eu creio, eu creio que seja só num lugar que eles estejam. Não sei, aí parece muito fácil. Só tirar ela de lá e volta a chover. Cara, é louco. Entendeu? Assim, só de pensar que por que João não era para medir os átrios, ou seja, onde as pessoas, os gentios ficariam? Não sei, vai ter muita gente, é impossível de medir, ou simplesmente tudo vai ser átrio, então, não sei, então, tipo, são perguntas a se fazer. Vai chover no mundo todo? Não sei, impossível, já só vai saber. Tem como ter deduções, só que são 100% descomprováveis, mas é isso. Pensa comigo. Desculpa aí ter te cortado, mas pensa comigo. Se Noé conseguiu inundar a terra toda naquela época, por que não poderia parar de chover? Só pra queimar com fogo? Aí já é uma questão um pouco mais complexa, então não sei. Mas eu acho que é bom a gente ler. É bom a gente ler o. Eu acho que o próximo. A continuação aqui dos versículos vai esclarecer um pouco sobre onde vai ocorrer, né? No caso, a gente só tem que deduzir se vai ser em volta de todo o globo ou se vai atingir todas as pessoas. Mas é isso. O interessante voltando lá para o meu pensamento de Esmirna e Filadélfia, de serem os dois cardeais. Interessante que Filadélfia, se não me engano, Filadélfia era uma das mais perseguidas. E quanto a Esmirna, ela era, segundo Deus, ela era assegurada por Deus, porque era plano de Deus ser aquilo. Então, tipo, tem que ver aí, vai ter pessoas que não vão sofrer tribulações, tanto que no próprio livro fala que na própria Bíblia fala que para as pessoas fugirem de Jerusalém, de Israel, quando vierem o momento da tribulação. Então, tipo, são coisas que tem que ser pensadas. Mas vamos ler aqui para a gente terminar logo o contexto e debater o resto. Versículo 7, importante se atentar nessa parte: e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, as testemunhas vieram com o propósito de profetizar e testemunhar, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e os matará. Versículo 8: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde o nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. Não é Sodoma e Egito, porque ela se chama espiritualmente assim. É interessante entender qual vai ser o nível de perversão de Jerusalém nesse tempo, porque comparar espiritualmente algo que é Sodoma com Jerusalém deve estar num nível de caos gigantesco. Versículo 9: e os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Isso já responde a pergunta de vocês. Assim todo mundo? E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Versículo 10 comprova que eles estabeleceram os poderes que foram dados a eles de lançarem pragas ou de converter águas em sangues. Então,
o povo, os gentios, não contentes com a palavra de Deus, vão sofrer por causa disso e vão se alegrar com a morte porque cessarão as pragas que eles mandaram. Isso é bem a cara de hoje, por exemplo. Hoje em dia tem vários apoios contra o aborto ou contra coisas que a palavra de Deus não permite, e as pessoas simplesmente insultam a palavra de Deus ou simplesmente não estão nem aí. A palavra de Deus para um bem comum e para o bem da época e da cultura. Então, tipo, isso é bem algo que vai acontecer. Então, vamos prosseguir aqui. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que viram e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subirão ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 pessoas, 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados. Aquela velha história de termos temor de Deus. Jesus mesmo vai falar sobre a gente ter mais medo de nosso Senhor do que do próprio diabo. E deram glória a Deus do céu. Aqui vemos um grande avivamento, porque sinceramente eu não acredito que todo mundo ficaria, eu não acredito que pessoas seriam convertidas dentro de uma situação dessa, mas deram glória a Deus do céu, ou seja, vão ter temor e vão ter uma espécie de avivamento no meio dessas pessoas que ainda perdidas. Alguém tem alguma coisa para falar? Caraca, é muito bom, cara, meu Deus. Nossa, esse capítulo... Aí, ó, os cachorros começou. Mas, enfim, é muito interessante, tipo, ver que o ministério deles é ao mesmo tempo do ministério de Jesus aqui na Terra, né? Que é 3 anos. E eles prestaram também 3 dias depois, é mesmo igual de Jesus, né? Que foi ressuscitado 3 dias depois, 3 dias depois da morte deles, né? Eu creio que essa parte do ódio que no mundo todo vai ter, seria o ódio, por causa que iam ter televisões, iam ter emissoras transmitindo isso para o mundo todo. O mundo todo teria ódio das pessoas, e foi basicamente o que Deus fez, né? Depois de Jesus Deus, ó. Enfim, vocês entenderam. Confundi aqui. Mas depois que essas outras também tentaram as pessoas se converter, igual Jesus, né? Então é muito interessante essa linha de raciocínio que cria. Então, você acha que faz algum sentido isso? Não, Ou é coisa da minha cabeça? Sim, mas a única interessante é a diferença também, porque Jesus ele vem com um papo de amor, tipo, é amor, sabe? Somente amor. Aí as 2 testemunhas, pelo contrário, vêm lançar praga para aqueles que não aceitam, vêm condenar aqueles que condenam a eles. Então, é a diferença aí, né, no caso, mas faz sentido, mas é porque é a mesma coisa, então se não fosse a mesma coisa não faria sentido, então. Mas é interessante, sim. Eu ia falar de Sodoma, mas o treco é tão horripilante que é melhor nem falar, porque eu upei lá no... Para falar nisso, eu tenho que atualizar aquele arquivo lá do Apocalipse, no caso, né? Mas só que é coisa que só, mas eu atualizei lá esse capítulo aqui, tem coisa lá sobre Sodoma, assim, quem quiser ver, no caso, né? Então é isso, família. Se alguém quiser alguma coisa para falar sobre a morte desses dois... Só respondendo a pergunta da Zay, que lá perguntou do Urubu. Então, tipo assim, a gente lê isso, pelo menos eu tenho, né, muita essa dificuldade de ler as coisas da Bíblia e não necessariamente interpretar do mundo real. Então, tipo, a gente leu isso, então a gente tem que pensar, tipo, interpretar para o mundo real. Então, tipo, o mundo todo vai estar com ódio dessas pessoas, então eles não vão deixar... Como que é essa palavra?
os animais comam ele? Não vamos deixar enterrar essas pessoas. Tipo, o mundo vai ficar tão ódio que também não vai deixar os animais comer, sabe? Então, sei lá, vamos ficar, pelo menos eu imagino assim, vamos ficar meio que espantando, ou vão passar algumas coisas para os animais. Enfim, os animais não vão comer. Eu acho que como ficar assim, né? Todo mundo com ódio em cima, vão ficar meio que zombando. Isso é um fato. Mas o outro fato é que os animais não vão comer, porque eles vão ressuscitar, né? Enfim. Mas como os animais não vão comer, eu não sei. Se é um ato divino de Deus, se vai ser o povo que não vai deixar, eu não sei. Mas eu sei que os animais não vão comer. Que loucura. É isso, Paulão, pode prosseguir. É isso, família. Aí vai ter essa história aí das mortes das duas testemunhas. E é muito interessante, cara. Eu ainda não consegui assimilar qual é verdadeiramente o propósito das duas testemunhas. Mas a Bíblia fala que eles vão prosseguir profetizando e prosseguir testemunhando para que a promessa se cumpra. Então, deve ser isto, mas deve ter algum tipo de propósito maior. Se alguém souber, mas vamos prosseguir aqui. Agora estamos terminando, graças a Deus, depois de tudo isso, programações, palavra de Deus. Graças a Deus que a gente leu, né? Porque senão a gente ia estar fazendo outra coisa fora assim, que não serviria para a nossa edificação. Então a gente tem que glorificar a Deus por isso. A última trombeta, do 14 até o final do versículo, agora aqui, vai ser o nosso momento de alegria. Se alguém quiser falar alguma coisa antes da gente terminar, se alguém quiser falar alguma coisa sobre a última trombeta, fica aberto aí. É o momento, cara, é o momento. Se não tiverem nada para falar sobre a última trombeta, eu fiz. Sei lá, 7 horas, 8 horas. 7h30? Deixa pra 7h30. Atenção para o toque de 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Vamos lá. E passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. No caso, são os 3 ais lá que a gente leu. Não me recordo do capítulo, mas a gente leu. Então, vai vir o terceiro ai. E o terceiro ai é justamente para a condenação dos ímpios, que vai vir com a última trombeta, né? E o sétimo anjo tocou essa trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí nesse caso terá o milênio, mas só que isso a gente vai ver mais lá para frente, porque a história teoricamente se repete. Então ele vai falar um pouco mais sobre essa última trombeta e como será o céu, ou como será esse tempo que nos espera. E 24 anciãos, e os que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus poderoso que és, e que eras e que há de vir, que tomastes o teu poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e os tempos dos mortos. O tempo dos mortos nada mais é do que as pessoas que estão mortas, elas ressuscitarão primeiro, para que sejam julgadas. Aí, nesse caso aqui, é o tribunal de Cristo, no caso, né? Primeiro vai ter a guerra contra as nações, a ira de Deus vai vir. Esse versículo, essa parte aqui do capítulo 11, ela é uma simples síntese do que ele vai explicar no decorrer do livro. Então, tipo, não faz sentido eu tentar discorrer tudo o que está no versículo aqui, ou no livro todo, em apenas 6 versículos, entende? Então, tipo, vai vir a ira das nações, Jesus vai reinar sobre elas, reinar sobre todos. As pessoas que dormem, como Paulo disse lá, é interessante, até voltando no que Paulo disse, né, que ele revela esse mistério
entre aspas, em 1 Coríntios 15:51. A gente já leu 1 Coríntios aqui na cela. E ele vai falar sobre esse mistério. É tão lindo que eu vou até ler de novo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Interessante, não é antes, é ante, ou ao mesmo tempo. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tem até um hino um hino que é muito bom, cara, assim, mas muito bem. Engraçado que Paulo vai revelar esse mistério em 1 Coríntios. É esse o mistério que Paulo vai falar lá em Coríntios. É interessante se atentar a isso, que é Apocalipse. É o último livro, mas eu não sei se foi escrito antes ou depois, mas eu acredito que tenha sido depois. É interessante como Paulo revela esse mistério pra gente, de maneira meio que resumida, mas que nos instiga a esperar um pouco mais sobre a volta de Cristo, né? Então, vai ter a ressurreição dos mortos, o tribunal de Cristo, o galardão, né, que vai estar lá em Apocalipse 22, então, tipo, não faz sentido falar, abranger de maneira grande esses versículos, mas eu vou citar o que está escrito lá em Apocalipse 22:12. Galardão, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aí vai ter o juízo contra os ímpios, como está escrito aqui no versículo 18, que a gente está lendo, né, no capítulo 11. Iraram as nações, e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e os teus santos, e aos que temem o teu nome, e pequeno e ao grande, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista do templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Caraca. Loucura, meus amigos. Loucura. Mano, isso chega a arrepiar, sério. Loucura, meus amigos. Loucura. Nossa, eu acho que tipo, não tem nada pra comentar, porque isso tu fala por si só. É o que vai acontecer, sabe? Mano. Mais pra frente começa as outras coisas mais tensas. É interessante vocês lerem Daniel 2:44, a profecia de Daniel 2:44, e se eu não me engano, peraí, cadê, cara? Eu anotei. Tá. Daniel 7:14-28. Vai falar sobre essa profecia de Jesus voltando e imperando sobre todos os reinos. Tá um bom tempo, mas é importante vocês lerem a profecia de Daniel. É sensacional.